perder a vida, Nelson Mandela disse que Desmond Tutu era o homem que dava voz aos sem voz. Vamos juntar a antena a José Gama, jornalista que está na África do Sul. José Gama, boa noite, é bem-vindo. Sabemos que Desmond Tutu teve boas obras, entretanto a sua natureza um pouco radical pela igualdade não fez com que só fosse amado. Eu começo com esta provocação. Como é que foi a reação da África do Sul, que sabemos que até hoje, infelizmente, é dividida? Uma África do Sul negra e uma África do Sul branca. Pois fomos todos ontem de manhã surpreendidos com uma mensagem do presidente Cyril Ramaphosa anunciando a partida do arcebispo Desmond Tutu. Já estávamos habituados com o mais velho Tutu, porque era a pessoa que sempre emprestava a sua voz para protestar casos de injustiça no país. Era uma pessoa também que estava sempre a lutar pelos direitos dos homens, sobretudo para as crianças, e a sua luta não era só aqui para os sul-africanos, era também para a África e para o mundo no geral, e também batia-se muito pelas crianças na Palestina, porque ele igualava aquele conflito, sobretudo a conduta de Israel ao regime do apartheid. Portanto, falar de Tutu, de Desmond Tutu, eu poderia dizer que ele teve uma vida que poderíamos repartir em três fases. A primeira é quando ele desencadeia a luta contra o regime do apartheid, usando a igreja, concretamente as pregações. É uma luta que ele faz contra a opressão e, de frente aos outros líderes sul-africanos, ele desencadeia o seu combate aqui mesmo em território sul-africano. E isto valeu-lhe o Prémio Nobel da Paz em 1984. Teve esta premiação, não conseguiu celebrar, só no ano seguinte é que foi autorizado a poder comemorar, e a população aqui aproveitou a celebração também para anunciar e fazer leitura de uma carta de Nelson Mandela, que foi lida pela filha Nzuzi, em que ele renunciava às propostas de liberdades incompletas que o governo estava a oferecer. A segunda fase da luta de Tutu é a fase que ele luta pela reconciliação pelos sul-africanos, já depois da assinatura de paz para a implementação da democracia, e ele dado a tarefa de conduzir a Comissão de Reconciliação, que era um instrumento, uma estrutura que analisava e julgava os casos de crimes e excessos que foram cometidos pelo regime do apartheid, mas também pelo próprio ANC. E Tutu desempenhou um papel e mostrou integridade ao desempenhar essas funções, porque a dada altura fica-se a saber que o ANC também cometeu excessos além fronteiras, nas bases que eles tinham em países como Angola, e o ANC a dada altura tentou travar para que alguns resultados dessa comissão não viessem a público, e Tutu dizia que ele não estava a lutar, não estava naquela missão para favorecer uns ou outros. Tutu também teve um papel muito importante nessa luta de reconciliação, a nível também das famílias. Foi ele a pessoa que, a dado momento, quando Mandela está na fase de divórcio, e um porta-voz de Mandela vem anunciar que Mandela passaria a ter uma vida conjugal com Graça Machel, e que de quando em vez iria passar algum tempo em Moçambique. Tutu foi a primeira pessoa que Mandela deu a conhecer sobre esta relação, e foi Tutu que apelou e exortou o presidente Mandela a se casar e não necessariamente ter uma vida só assim conjugal, porque ele entendia que o Mandela, como uma figura de Estado, deveria dar o melhor exemplo aos seus filhos, que eram os sul-africanos. A terceira fase da vida de Tutu é a fase que ele luta também para a implementação
do Estado de Direito e democrático, mantém-se fiel aos seus ideais, às suas convicções e também presta a sua voz na luta pelo combate à corrupção. Ele incompatibiliza com o presidente Jacob Zuma, porque entendia que durante a vigência de Zuma havia muitos casos de corrupção e que não estavam a andar, ficavam apenas pela secretaria. E também acusava muitas das vezes o ANC de se desviar dos ideais para que sujeitou-se em favor do povo sul-africano e também faz uma ruptura anunciando que já não votaria mais no ANC. Portanto, Desmond Tutu, até os últimos dias da sua vida, não deixou de fazer o combate que desencadeou durante toda a sua vida e nos últimos anos, nos últimos 20 anos, foi-lhe diagnosticado o câncer da próstata, mas mesmo assim não se deixava deixar. Também aqui há um episódio muito interessante de Tutu, que houve uma altura, quando ele celebra os 80 anos, convidou Dalai Lama para cá vir à África do Sul para celebrar, tiveram aqui várias figuras, e o governo de Zuma não concedeu visto a esse líder do Tibete. E Tutu ficou muito chocado e acusou, na altura, o governo de Zuma de ter se vergado a China, porque, como sabe, a China, todos aqueles passivos, todas aquelas individualidades que eles hostilizam, eles procuram também transportar para os seus parceiros, para que os seus parceiros também passem a ter a mesma conduta. Portanto, Tutu também era uma figura, vamos dizer assim, de estabilidade, porque em 92 a África do Sul estava à beira de um banho de sangue entre incatas e membros do ANC, e foi Tutu que travou uma enorme multidão num campo de futebol que estava preparada para fazer vinganças. O país perdeu um crítico interno, sob o ponto de vista de fronteiras do Estado, mas também do partido, mas perdeu igualmente um crítico externo. Vamos chegar aí. Eu lhe perguntava como é que os sul-africanos, que infelizmente, como ele mesmo disse, não conseguiram viver neste contexto arco-íris que ele desejava, receberam esta morte. Digo novamente, a África do Sul, que ainda permanece branca, e a África do Sul negra. Que reações tivemos? Houve divergências ou todos despedem-se com estas mensagens que temos estado a ver de honras e elogios? Olha, aqui um sentido unânime quanto às mensagens à volta de Tutu. Vale lembrar que Tutu, entre as 100 figuras mais influentes da África do Sul, ela ocupa a posição número 10, Mandela ocupa a posição número 1. E o Tutu é mesmo uma figura unânime. Eu ainda hoje tivemos a ouvir várias reações de todo mundo a expressar-se sobre aquilo sobre a sua luta, reconhecendo sempre também os seus valores, sobretudo a luta pela moralidade que ele procurou implementar aqui na África do Sul. Por isso é que Tutu vai ter um funeral de Estado que vai ser no dia 1. É uma figura que não fez parte do governo, não fez parte do Estado, mas é uma figura que tinha uma dimensão internacional. Daí que vai ter esse funeral que todo mundo vai poder honrá-lo. Eu acho que vai ser um funeral semelhante àquele que se realizou para Nelson Mandela. É um exemplo também que fica para os líderes africanos e também algumas personalidades que não devem necessariamente lutar para poder político ou para terem cargos políticos, mas ter uma luta pela igualdade, uma luta pela moralidade, como o Tutu desencadeou. Isso pode também valer a cada um de nós ao estatuto de figura de Estado, como ele acaba aqui de ter já na hora da sua partida. Parte Desmond Tutu, antes de conseguir concretizar alguns dos seus sonhos, digo novamente, mas é um homem que deixou um grande legado. O que é que se diz sobre a manutenção do legado de Desmond Tutu, que é vasto na vida religiosa, na vida social, na vida académica? Foi professor, escreveu livros. O que é que se diz sobre a manutenção deste legado de Desmond Tutu? Tutu deixou livros e as pessoas vão continuar a seguir, a ouvir
e melhor, ler os seus livros, estudar a sua figura. Ele tem uma fundação que é dirigida pela uma senhora Ramapela, que é a viúva do falecido Steve Biko. Portanto, ele tem um legado que está em boas mãos e também os sul-africanos têm a capacidade e a habilidade de honrar os seus heróis. E não foi necessário Tutu morrer para ter esse estatuto. Mesmo em vida, ele já era considerado sempre o herói daqui, das pessoas, que emprestava sempre a sua voz para os mais desfavorecidos. Portanto, ele deixa aqui um legado de luta pela igualdade, deixa também um legado de luta e de valorização pelas minorias. Por exemplo, ele batia-se muito também pelas comunidades LGBT, dizia que a orientação sexual era algo que as pessoas já nasceram com ela, ninguém escolhia ser gay, portanto deveria-se respeitar e deveríamos acolher estas pessoas e não hostilizá-las. Portanto, é um legado, acima de tudo, um legado de paz. Por isso é que ele, desde muito cedo, desde o ano 1984, ganhou o Prémio Nobel da Paz, para que uma paz para que aquele